Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Humberto Rocha. Pega lápis, pega caneta, pega papel, o que você tiver aí para anotar as principais informações do nosso conteúdo desta aula que começa a partir de agora. E o tema de hoje será as grandes navegações. Então, vem comigo porque é claro aqui da história. Para começo de conversa, a gente precisa entender os fatores, aquilo que de fato provocou as viagens marítimas ou as grandes navegações do século XVI pelo Oceano Atlântico. Esse mar que até então era visto como algo perigoso, habitado por monstros, redemoinhos, enfim. Vamos lá então para os fatores que provocaram as grandes navegações. O primeiro motivo foram as especiarias. É isso mesmo. Veja bem, na sua casa é bem provável que tenha aí cravo, canela, pimenta, gengibre, ou algum destes temperos você já deve ter experimentado. Bom, o que hoje a gente compra tão barato no supermercado, no século XVI, século XIV, melhor dizendo, até o século XVI, era um produto muito caro e poucos acabavam tendo o privilégio de experimentar aí algum tipo de alimento temperado com essas especiarias. Isso tudo porque, desde as cruzadas, ou melhor, da Quarta Cruzada, os italianos conquistaram o porto de Constantinopla. E aí, a partir de então, começaram a manter um contato comercial com os árabes, que vendiam essas especiarias que vinham mais do lado do Oriente ali, principalmente da região das Índias. Todo esse encarregamento era levado para o porto de Constantinopla. Lá, os italianos acabavam adquirindo esses produtos, atravessavam todo o mar Mediterrâneo, e eles monopolizavam o mar Mediterrâneo, e chegando na Itália, por ser uma região, é clara, formada por comerciantes, estes comerciantes que adquiriam essas especiarias passavam para as mãos de outros que começavam a vender para todo o território da Europa. É claro, né, gente? Esse produto passava nas mãos de várias pessoas até o seu destino final na Europa, o que acarretava aí num valor muito alto. É claro que as cidades italianas, Gênova, Veneza, acabam lucrando com o comércio dessas especiarias e chega um determinado momento que outros territórios europeus desejam também o comércio desse produto, uma vez que ele dá uma grana muito boa, gera muita riqueza para o território e, portanto, vai despertar o interesse principalmente dos países ibéricos, que é Portugal e Espanha. Agora, é importante destacar que Portugal, Espanha, os países ibéricos que tinham acabado de se formar, estavam insatisfeitos em ter que pagar tão caro por esta mercadoria e desejavam encontrar uma rota que não fosse pelo mar Mediterrâneo, uma vez que aquela região está monopolizada pelos italianos, mas um outro percurso que pudesse levá-los até o setor da produção destas especiarias, para comprar esse produto mais barato. O fato é que, durante 1453, Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos. Isso prejudicou por demais o comércio dos italianos, que iam até o porto de Constantinopla para adquirir essas especiarias. Isso acaba agravando também o comércio desse produto na Europa, o que motiva ainda mais os países ibéricos a tentar encontrar uma estratégia de chegar até esses produtos e poder adquiri-los, e assim conseguir vender todos eles dentro da Europa e, é claro, né, gente, adquirir alguma riqueza por meio dessa atividade mercantil. Ah, mas veja bem, não é somente as especiarias que despertam o interesse dos países ibéricos em navegar por um mar até então não navegado. Nós vamos colocar aqui também um outro fator, que é a escassez de metais preciosos. Ouro, prata, sabe? Então, a quantidade de ouro e prata na Europa estava diminuindo, e isso atrapalhava na cunhagem, na produção das moedas. Só para que vocês tenham uma ideia, dependendo da quantidade de ouro e de prata que uma moeda tivesse, isso dava a ela um determinado valor. Diante da escassez desses metais preciosos, aí está um outro motivo que vai estimular esta navegação, que vai possibilitar que os reis de Portugal e da Espanha possam patrocinar essas viagens marítimas. Vamos falar também da centralização monárquica. Afinal de contas, a Península Ibérica havia ali presenciado a formação de dois reinos, Portugal e Espanha.
por meio das guerras de reconquista. E agora, nos seus tronos, esses reis, é claro, queriam acumular cada vez mais riqueza. É só falarmos do mercantilismo. E dentro desse cenário todo, estes reis, esses monarcas, serão os patrocinadores dessas viagens marítimas. Não vamos esquecer da Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica enfrentava durante todo esse contexto a Reforma Protestante, o que permitiu que ela não fosse mais a detentora do monopólio cristão na Europa Ocidental. E a partir desse momento, com a perda de fiéis para as igrejas protestantes, a Igreja Calvinista, a Igreja Luterana, a Anglicana, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela estava preocupada com os seus fiéis, ou seja, ela necessitava expandir o catolicismo, conquistar novos fiéis para a igreja, e percebia que dentro destas viagens, ou melhor, por meio destas viagens, seria uma boa oportunidade para converter os povos do Oriente ao catolicismo. Eis então o grande apoio da Igreja Católica também nestas viagens marítimas. Só que para viajar era necessário algo muito importante. Era necessário romper com o medo. O medo que habitava a mentalidade do homem europeu desde o período medieval. O medo que era marcado pela ideia de que a Terra era plana, de que navegar rumo ao Ocidente poderia cair num precipício, ou seja, o medo do mar tenebroso, o medo dos monstros que poderiam habitar o Oceano Atlântico, era o que impossibilitava essas navegações. Mas como nós estamos em pleno século XVI, nós já passamos pelo Renascimento, ou melhor, nós estamos ainda vivendo a era do Renascimento, e o antropocentrismo é a principal característica desse contexto, o homem então começa a usar mais o seu lado racional, a se aventurar, a utilizar ali o seu espírito otimista e enfrentar esse mar, esse oceano, para perceber de fato se todas estas histórias eram possíveis, ou melhor, se isso era verdade. Além do mais, a gente precisa também lembrar que alguns instrumentos foram importantes para esse contexto. Tá vendo esse instrumento aqui? Então, nós temos uma bússola. Um instrumento que vai ajudar os navegadores em alto mar, mas não só a bússola. Temos o quadrante, temos o astrolábio, temos os mapas, os estudos cartográficos que vão ser fundamentais aí dentro dessas expedições. Bom, agora, com todo o equipamento, com o medo deixado um pouquinho de lado, porque também não vamos ser tão radical assim, é hora de navegar. E sabe quem foi o primeiro a navegar? É claro, Portugal. Você deve estar se perguntando por que Portugal foi o primeiro a navegar pelo Oceano Atlântico, e eu te falo. Vamos lá então? O primeiro é o político. Desde o século XII, Portugal estava organizado como um Estado nacional. E este fato está ligado ao contexto da Guerra de Reconquista. Só para que você possa entender um pouco melhor todo esse contexto, convido você a assistir a aula do professor Humberto aqui no canal, que fala sobre a monarquia portuguesa. Além disso, nós temos que deixar claro que esta Guerra de Reconquista ela foi importante porque criou nos portugueses uma mentalidade, um sentimento expansionista. Além do mais, vamos ter também a Revolução de Avis, o momento no qual Dom João, mestre da Ordem de Avis, assume a liderança de toda a monarquia portuguesa, passa a apoiar os burgueses que lhe ajudaram na Guerra de Ajubarrota contra a filha de Dom Fernando, que disputava o trono de Portugal, e agora, tendo um rei que, de fato, tinha esta visão empreendedora, óbvio que a navegação poderia acontecer. Mas o fator econômico também ajudou muito, que foram as condições geográficas, pois Portugal está ali, pertinho do Oceano Atlântico. Além do mais, Portugal já conhece o comércio marítimo, por mais que fosse um comércio de cabotagem, é claro. Mas o que é a cabotagem? A cabotagem é esse tipo de navegação próximo à costa, que nunca vai para o centro do mar, fica mais ali perto da costa, onde dá para ver a terra. É isso mesmo. Serviu de estímulo para o desenvolvimento, é claro, de recursos para a exploração dos mares. Mas, além de tudo isso, a escola de Sagres foi algo extremamente importante. O filho de Dom João acaba, então, aí organizando uma escola de Sagres. Não é aquela escola física com cadeirinha que todo mundo vai ficar sentado. A escola de Sagres era um ponto de encontro de navegadores que discutiam várias estratégias de navegação.
Isso possibilitava novas descobertas, a criação de novos equipamentos, a cartografia e, é claro, aí, mais segurança para enfrentar um mar até então desconhecido. Agora você já sabe, né? Por que Portugal foi o pioneiro nessas viagens marítimas. Mas quem foi o primeiro a navegar, como que navegaram e como eles conquistaram o seu objetivo? Vamos entender melhor? Olha essa imagem aí. Pela imagem, a gente consegue observar que a primeira rota que Portugal conseguiu alcançar é Ceuta, no norte da África. Ali Portugal vai encontrar pimenta, ouro, ou seja, algumas riquezas que vão criar mais estímulo ainda às navegações. Logo em seguida, vem as ilhas africanas, Açores, Cabo Verde, Madeira. E dentro desses territórios, Portugal já começa também a exploração da cana-de-açúcar, a divisão em capitanias, o que depois, é claro, vai se propagar aqui nos territórios chamados de Brasil. Mas a gente não pode esquecer de um fato muito importante: o Cabo do Bojador. Esse espaço era algo que gerava mais medo aí nos navegadores portugueses, porque havia uma mentalidade que abaixo desse Cabo do Bojador existia algo como se fosse o inferno, habitado por seres monstruosos. Mas eis que o navegador lusitano enfrenta esse medo e navega por esse mar para de fato concretizar aí e perceber se isso era verdade ou não. Gil Eanes foi exatamente o lusitano que conseguiu contornar o Cabo do Bojador. Ali, um pouco ao sul das Ilhas Canárias, em 1434. Mais do que realizar um avanço náutico, estava desmontando uma mitologia que já era milenar. A partir desta viagem, nós vamos ter outras expedições, como por exemplo a de Bartolomeu Dias, aquela que vai conseguir contornar o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas, na verdade, era ali no sul da África, um espaço de difícil navegação, várias embarcações naufragaram tentando ultrapassar aquele cabo, mas Bartolomeu Dias estuda as estratégias e consegue avançar ali com todo sucesso, tanto que ele vai passar a chamar de Cabo da Boa Esperança. Falta pouco, galera! E Vasco da Gama, no ano de 1498, concretiza ali o objetivo de Portugal: chegar às Índias. Ele consegue contornar a África, ultrapassa o Cabo da Boa Esperança e chega até as Índias, aonde, é claro, vai ter toda uma situação de conflito, mas vai conseguir adquirir as especiarias e retornar para Portugal com aquilo que era algo tão sonhado pelos lusitanos. Mas é bom ficar atento que as expedições que saíram com Vasco da Gama, quase nenhuma retornou com ele. Muito pouco conseguiram chegar de volta ao seu destino, que era Portugal. Em 1500, Portugal enviava uma nova expedição, agora comandada por Pedro Álvares Cabral. Esta viagem, é claro, iria acarretar aí no que para os portugueses foi dado como uma descoberta de uma nova terra, o que a gente sabe muito bem que esse termo descoberta ou descobrimento não encaixa mais dentro da nossa história. Afinal, essas terras já eram habitadas aí por povos que estavam aqui há muito tempo. Mas o fato é que por um bom tempo da história, os historiadores sustentaram o argumento de que ao longo de toda esta viagem, a esquadra de Cabral desviou para o lado ocidental, mais para o oeste, por causa das tempestades. Claro que isso é uma farsa e a gente não aceita isso mais dentro da história. O fato é que é bem provável que Cabral tinha noção, uma ideia, de que para o lado de cá, para o oeste, para o ocidente, era possível encontrar algum território. E eis que foi intencional todo o desvio desta rota, que acaba então se deparando aí com esse território, que vai ser batizado de Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, até então Brasil. Mas Cabral vai concretizar a sua rota marítima, uma vez que o objetivo dos portugueses não é descobrir nenhuma terra. O objetivo principal é, de fato, sair das Índias, com os navios abarrotados de especiarias, para poder desenvolver a economia portuguesa. Mas espera lá, não foi somente os portugueses que navegaram. E a Espanha? Como que ficou? Vamos entender então como foi toda a navegação da Espanha? Para entender melhor, a gente precisa compreender
que a Espanha, ela nasce a partir de uma guerra de reconquista. Tudo acontece após a conquista de Granada, aonde os reis Isabel e Fernando recebem uma proposta do navegador, e por incrível que pareça era português, Cristóvão Colombo. Tá, mas por que Cristóvão Colombo foi aparecer lá na Espanha apresentando um projeto de navegação para os reis da Espanha e não para Portugal? Porque, é claro, em Portugal o seu projeto não foi aceito, então ele vai para a Espanha com a crença, com aquela esperança de que tudo vai dar certo. E não é que deu mesmo? Olha só, os reis, Isabel e Fernando, recebem a proposta de Cristóvão Colombo, que era navegar em direção ao Ocidente como forma de alcançar o Oriente. Colombo acreditava, primeiro, que a Terra era redonda, isso mesmo, a esfericidade da Terra, buscando comprovar essa ideia por meio da sua navegação. E lá se foi então Cristóvão Colombo com toda a sua expedição no ano de 1492, colocando o seu projeto em prática, navegando rumo ao Ocidente, com a esperança de alcançar as Índias muito mais rápido que os portugueses. E aí, no dia 12 de outubro de 1492, Colombo chegava em um território no qual ele acreditou ter encontrado as Índias. Encontra ali uma população já vivendo dentro desse território, território esse que a gente chama de Ilha de São Salvador, nas Bahamas, ali na região do Caribe. E, é claro, volta para a Espanha para contar o tão inusitado encontro com as Índias que ele acreditou, coitado, que tinha tido esse mérito aí de encontrar uma rota mais fácil para o Oriente. Mas, somente mais tarde, um navegador, Américo Vespúcio, vai fazer as mesmas rotas de navegação de Cristóvão Colombo. E, é claro, comparando vários relatos, percebe que aquele território que Cristóvão Colombo imaginava ser as Índias, na verdade era um novo território, e não as Índias. Por isso que o nosso continente recebe o nome, então, de América, em homenagem, é óbvio, a Américo Vespúcio. Tá, tudo bem. Olha só, a gente precisa compreender uma coisa. Voltando para a Espanha, depois da viagem de Cristóvão Colombo, os reis espanhóis, Isabel e Fernando, vai mandar o comunicado para outros territórios falando do que foi encontrado na sua expedição. E, é claro, vai encaminhar também ao Papa da Igreja Católica, o Papa Alexandre I, que por incrível que pareça era espanhol. Forma, de poder agradecer, acaba emitindo uma bula, que a gente vai chamar de bula intercoiteira. Essa bula determinava a divisão de uma linha imaginária, estabelecendo ali territórios que agora estavam divididos entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. Mas é claro que Portugal não vai aceitar essa divisão, que você acompanha aí na tela. Bom, como você viu, essa divisão acabava dando mais privilégio para a Espanha. E Portugal recorre aí, é claro, ameaçando até de bombardear a Espanha, declarar guerra. Para evitar um conflito, o Papa pula no meio, tenta negociar e aí é feito então o Tratado de Tordesilhas. Esse nome é claro porque foi assinado na cidade de Tordesilhas, aonde estabelece o seguinte: percebeu a nova divisão? Bom, agora que estava tudo resolvido, ok. Portugal, na verdade, queria defender era a sua rota marítima, esse périplo africano, esse contorno entre o continente africano, que era a sua principal rota de navegação até a tão sonhada e desejada Índia. E, portanto, se, claro, a Espanha permanecesse com aquele outro tratado, ela teria vantagens. Então, para proteger toda a sua rota de navegação e o seu controle sobre o Atlântico, eis aí o Tratado de Tordesilhas, que acaba selando o acordo e paz entre estes dois países. Agora, quais foram os resultados desta expansão marítima? Vamos lá? A expansão marítima comercial do século XV e século XVI acarretou em profundas modificações no mundo ocidental. A mudança do eixo econômico do Mediterrâneo agora era o Atlântico. O enriquecimento dos reinos que patrocinaram essas viagens, Portugal e Espanha. Forte intervenção do Estado na economia, por meio do projeto do mercantilismo. A conquista, é claro, de novas terras
e que isso vai gerar uma certa riqueza para a Europa, melhor, para os países que vão estar colonizando, como Portugal e Espanha, e a imposição dos valores culturais sobre os povos da nova terra. E, é claro, a troca de alimentos e o intercâmbio cultural que começa a partir de agora. E aí, tá gostando da nossa aula? Então, se inscreva no meu canal, ative o sininho e sempre que tiver uma nova aula, você ficará sabendo. Venha participar conosco. Espero que você possa ter gostado, aprendido e não esqueça de deixar aqui o comentário desta aula. Beleza? Até a próxima!